Abra a palavra comigo agora em Romanos, glória a Deus. Romanos no capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. O Espírito Santo vai falar com você agora, vai ministrar seu coração. Preste atenção, receba a palavra, ouça a voz de Deus falando com você. Se concentre, você é rápido e objetivo. Glória a Deus. A palavra diz em Romanos no capítulo 5, versículo 17. 5:17. Eu vou ler dois textos, Romanos 5:17, e vou ler um texto de 1 Samuel. Quero começar por Romanos 5, para entendermos. Romanos 5:17. Olha o que diz aí a Bíblia. Palavra de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou o quê? Diga comigo, reinou a morte. Aí ele continua: muito mais os que recebem, diga comigo, abundância da graça. Forte, abundância da graça e o dom da justiça. Aí ele diz: reinarão em vida. Aí diga comigo, reinarão em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aí para encerrar, versículo 21, encerrar Romanos, o mesmo capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vá comigo para a 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, comecinho da Bíblia, 1 Samuel, melhor dizendo, 1 Samuel. Vamos ler uma história aqui muito interessante. 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, a partir do versículo 5 até o versículo 14. Você vai marcar esse texto, que é algo lindo que acontece aqui, que o Espírito Santo vai nos falar. Versículo 5, olha o que está escrito: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha o tamanho do exército filisteu. Ele diz, começa a narrar: 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Versículo 6: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estava este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Versículo 8: esperando Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo que foi espalhando dali. Versículo 9: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel lhe perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se estava espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo: agora
descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Aí ele diz: e forçado, diga forçado, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar os mandamentos do Senhor, que te ordenou o Senhor, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E a parte A, só do versículo 14, quando ele diz: já agora não subsistirá o teu reino. Tem aí, queridos. Pastor, o que é que tem a ver o texto lá de Romanos com esse de 2 Samuel, 1 Samuel? Tem muita coisa a ver pelo Espírito, o que eu quero falar, e eu quero que você discirna e compreenda no Espírito também. E lembre que lá quando lemos em Romanos, a palavra diz que pela atitude de um homem reinou a morte, e pela morte o pecado reinou. Aí, vamos meditar nessa passagem. O que isso quer dizer? Por meio de quem reinou a morte? Por meio de Adão. A palavra diz, se você for ler aquele capítulo 5 do começo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala da justificação pela fé, e fala do ato de Adão, do erro que Adão teve em desobedecer à voz de Deus e em pecar, e por meio do pecado de Adão entrou na raça humana o quê? O pecado e a morte. Não é plano de Deus a morte. Deus nunca planejou a morte para o homem. Deus nunca planejou enfermidade para o homem. Deus nunca planejou maldição, destruição para o homem. Tudo isso vem sobre a raça humana, veio e vem por causa de Adão. Tem tanta gente que ainda, pela ignorância, porque ignorância é falta de conhecimento, pela falta de conhecimento da verdade. Mas hoje você está tendo conhecimento da verdade. A palavra diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. E muita gente, por falta do conhecimento, pela ignorância, passa por circunstâncias na sua vida, por exemplo, uma enfermidade, um problema, e culpa Deus. Culpa Deus. Diz que foi Deus que fez aquilo, porque Deus permitiu aquilo, porque Deus fez aquilo outro. E eu quero que nessa noite, a primeira coisa que o Espírito Santo arranque do seu coração, esse entendimento errado. Tudo que aconteceu na sua vida que não foi bom, que foi morte, que foi enfermidade, que foi destruição, não foi Deus que enviou para você. Deus não envia morte para ninguém. Deus não envia enfermidade para ninguém. Esse não é o Deus que nós servimos. Agora, muita gente culpa Deus por falta de conhecimento dele mesmo. Mas hoje você está compreendendo que foi por causa do erro de Adão. Adão desobedeceu a Deus, e por causa da desobediência dele, reinou a morte, reinou o pecado, reinou a enfermidade, reinou a destruição. Ou seja, o inimigo passou a ter governo na terra. Jesus chama ele do príncipe desse mundo, Paulo chama ele do Deus desse século. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo teve o atrevimento de chegar para Jesus e dizer: Jesus, se prostra diante de mim, porque se você se prostrar diante de mim, todos esses reinos eu vou te dar, porque a mim me foi entregue, ele disse. E quem entregou isso na mão dele? Adão, quando ele pecou. E por meio desse erro, reinou a morte, reinou o pecado. Agora, a boa notícia, evangelho chama-se boas novas. Amém? Boas notícias. Há uma boa notícia. Jesus veio. Vou dizer de novo: Jesus veio. Jesus veio, e a sua vinda, por meio da sua vinda, a sua vinda teve um objetivo: destruir o reinado da morte. Ah, pastor, Jesus destruiu o reinado da morte. Sim, ele foi o último inimigo que ele venceu. Ele venceu a morte e o inferno. O diabo hoje não tem nem a chave da casa dele. Jesus arrancou da mão dele a chave do inferno, porque Jesus venceu. E Jesus disse: através da minha morte, do meu sacrifício, os filhos que vão vir agora,
eles vão reinar junto comigo. Todos aqui, até agora eu sou o unigênito, até agora eu sou o único filho de Deus, mas depois que eu morrer, eu vou me tornar o primogênito entre muitos irmãos, e esses irmãos somos nós. Jesus morreu, primeiro, para destruir o reinado da morte e do pecado. Segundo, para te fazer filho, te fazer filha. E na posição de filho e de filha, você, por meio de uma coisa chamada graça de Deus, você pode reinar. Eu vou dizer de novo, você pode reinar, meu irmão. Você é alguém chamado por Deus para reinar. Pastor, eu já sei, quando eu morrer eu vou reinar com Deus lá no céu. Amém, vamos mesmo. Mas eu quero falar de um evangelho de poder nessa noite, que muda a vida de uma pessoa. E que esse reinado não é lá, eu estou falando de um reinado aqui. Preste atenção, recebe a palavra. Reinar aqui, porque Jesus disse assim, lá, está escrito lá em Apocalipse, João escreveu na revelação, ele disse assim, e se tornarão reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Deus quer levantar uma igreja gloriosa que reina sobre a terra. Deus quer fazer de mim e de você filhos que nessa terra reinam. Reinam. O texto lá diz: por meio de um reinou a morte, mas por meio da graça agora vocês vão reinar em vida. Reinar em vida. Pastor, me diga o que é reinar em vida. Quer dizer que eu não vou ter mais problema nenhum, eu não vou ter mais nada de dificuldade? Não quer dizer isso. Você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas reinar é você passar pela circunstância e a circunstância não está dentro de você. Isso se chama reinar. Você passa por um problema, mas o problema não está dentro de você. O problema não rouba a tua paz. O problema não rouba uma noite de sono sua. O problema não rouba a sua alegria. Muitos cristãos são condicionados aos problemas. Está tudo bem, ele está rindo. Aí está tudo mal. Fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não fala com a esposa, não fala com o marido, não trata bem o filho, chega no trabalho, não dá um bom dia, chega na igreja, não fala com ninguém. Está acontecendo alguma coisa, irmão? Estou passando uns problemas. Sabe quem age assim? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar que a verdade é que liberta. Agindo assim, você está sendo um escravo. Você não está reinando, não, você está sendo um escravo. E nessa noite o Espírito Santo está nos tirando da posição de escravo para reinar em Cristo. Você não é mais chamado a ser um escravo. Mude a sua mentalidade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para você experimentar. Sabe por que você não experimenta? Sabe por que tudo para você é uma teoria? Porque você não muda, não passa por uma renovação na mente. E renovação na mente faz reinar. Quem renova a mente reina. Por quê? Porque você vê a circunstância como resolvida. Reinar é você ver o problema que você está passando, e você olha para ele, ele olha para você, e você diz assim: você veio roubar a minha paz? Mas não vai roubar não. E você já olha para aquele problema como solucionado. Você olha para a circunstância que está passando como resolvida. Quem é que age assim? Quem reina. Quem reina. Agora, querido, eu estou falando isso aqui, é uma pregação, eu reconheço, muito bonita, mas não vim aqui para falar palavra bonita, não.
Eu vim aqui para falar uma palavra que mude a sua vida. Eu quero ver você reinar sobre os seus problemas. E não quero ver você um escravo, não. Não quero ver você um escravo das circunstâncias, escravo dos problemas. Que o problema muda o seu humor, o problema muda seu comportamento. Não. Você pode passar o que for. Quem reina, nada lhe abala. Essa posição de reinar em Cristo é uma posição que te torna inabalável. Sabe que posição é essa? É o que Paulo diz em Efésios capítulo 1. As regiões celestiais em Cristo Jesus. Pronto, é esse lugar que Deus quer nos colocar. Deus quer nos colocar, Ele diz lá: bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí Ele começa a dizer: pronto, é essa o lugar que Deus quer nos levar. Escute, Jesus não vem buscar uma igreja morta, religiosa, acomodada, amando o mundo. Não. Jesus vem buscar uma igreja apaixonada por Ele. Jesus não vem buscar um monte de escravo, não. Jesus vem buscar um monte de reino para reinar com Ele. Você já reina aqui e vai reinar lá. Amém, querido? Quem vive nesse lugar, esse lugar que eu estou falando, me compreenda no espírito. É uma dimensão espiritual, é um lugar no espírito que você entra. É um lugar de maturidade no espírito, onde os problemas não te afetam mais. Você se torna blindado. É como se você tivesse revestido de uma bolha e viesse alguém, tentasse bater e não lhe atinge. Aí alguém tenta lhe empurrar e não lhe derruba. E você está ali só parado. Mas essa posição em Cristo está lhe protegendo. Não lhe atinge, não rouba o seu humor, não rouba a sua alegria, não rouba a sua paz, não rouba a sua noite de descanso. Mas não é porque tudo está bem, não. Você olha para a conta bancária, está com problema. Olha para a família, está com problema. Olha no trabalho, tem um problema. Mas você está bem. Quem vive nessa posição não sabe nem explicar. Tu está passando algum problema? Tô. Mas tu está bem? Tô. E isso não está te atingindo, não? Tá, não. Porque você está na bolha chamada graça de Deus. Graça de Deus é algo que te reveste. É uma bolha de proteção que te reveste. E que nada te atinge. Queridos, o diabo não derruba quem reina. Agora um escravo ele derruba. Um escravo ele manipula. Um escravo ele aprisiona mais ainda. E me desculpe a sinceridade, tem pessoas em muitos lugares, e pode ter aqui hoje, em igrejas evangélicas, inclusive essa, que pode estar sendo escravo das circunstâncias. Mas, querido, a decisão é sua. É você que decide entrar nesse lugar. É você que decide. Acabou. A partir de hoje esse problema roubou minha paz, me abateu, me destruiu. Não vai mais. Ouça, Satanás, você não me destrói mais, você não rouba minha alegria mais. Então isso é uma atitude de fé. Querido, você entra nesse lugar pela fé. O diabo não respeita grito, nem nada, o diabo respeita fé. O diabo respeita fé. Agora quando você diz assim, eu entro nesse lugar e acabou. Ninguém, nenhum homem, nenhum demônio me tira desse lugar em Deus. Pronto, não tira mais não. Você fica ali, você fica inabalável. Você fica inabalável. Agora, querido, o que acontece é que Deus, você começa a entrar nesse lugar. Porque isso que eu falei até agora, até eu falei um pouco domingo passado. Eu quero dar continuidade. Você decide pela fé entrar nesse lugar. Agora muita coisa começa a acontecer quando você decide. Certo? E uma das coisas que aconteceu aqui, eu li a partir do versículo 5 de 1 Samuel. Mas se você ler do versículo 1, o versículo 1 fala que Saul reinava
no seu segundo ano de governo apenas. E ele estava com o seu exército aqui, ele tinha 2.000, era 3.000 homens. Olha só, entenda. Ele estava no começo do seu reinado, 2 ou 3.000, um exército pequeno ainda. E olha o tamanho do exército que veio contra Saul e o exército de Israel. 30.000 carros e cavaleiros. Soldados, ele conta aqui, que era como a areia do mar, você não via quando acabava assim, ó. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz no versículo 6 aqui: vendo os homens de Israel isso, que estavam em apuros, eles começaram a se esconder. Uns foram para a caverna, outros foram para o buraco, para o penhasco, para a cisterna. Sabe quem faz isso conosco? A religião. A religiosidade nos faz nos esconder do problema. A religiosidade não dá ao homem força para enfrentar o problema. Quem anda num sistema religioso se esconde. Ele vai buscar lugar no penhasco, ele vai buscar lugar na cisterna, no buraco, na caverna, para não enfrentar o problema. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós, para não enfrentar o problema, a gente tenta fugir do problema. A gente tenta fugir, a gente tenta ir para a caverna, a gente tenta se esconder em um lugar. Com temor, ele diz no versículo seguinte que eles estavam cheios de temor. A religiosidade nos faz fazer isso, correr do problema, fugir, né? Não dar solução. E a gente tenta se esconder. Eu vou ficar quieto. Esse lugar não é o lugar de reinar em Cristo. Eu quero profetizar que nessa noite, se você estiver na caverna, Deus tira você da caverna. Se você tentou fugir do problema, indo para um túmulo, para como ele diz aqui, para um buraco, para um penhasco, não fuja do problema, não. Enfrente o problema. Agora enfrente o problema não na sua força. Enfrente o problema na posição de reinar, que aí você vence. E o texto diz que o rei Saul, ele estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício. O rei Saul, ele não podia fazer aquilo. Quem devia fazer aquilo era o sacerdote. O profeta tinha a sua função na antiga aliança, o sacerdote tinha a sua função e o rei tinha a sua função. E nenhum deles podia entrar naquilo que o outro fazia. E perceba que Saul esperou 7 dias lá, o exército desafiando ele, o povo dele, em vez de enfrentar, correndo para os buracos, e Saul desesperado, com medo. Imagine. O exército dele já era pequeno, 3.000, só de cavalos e cavaleiros era 30.000 que estava vindo contra ele. E o exército dele começou a ficar com medo de se esconder nos buracos, procurando canto para se esconder. E ele ficou, a Bíblia diz aqui que eles ficaram com medo. E ele esperou por 7 dias Samuel chegar para fazer o sacrifício, porque aquele sacrifício Samuel sempre fazia para que o exército de Israel vencesse as batalhas. Eles não iam para a guerra enquanto Samuel não sacrificasse. Então, olha o que Saul fez. Ele não esperou. Ele não esperou. Saul, ele não esperou. Saul, ele cedeu à pressão. E o nosso problema é quando nós cedemos às pressões. Saul cedeu à pressão das circunstâncias. O texto diz que ele foi forçado pelas circunstâncias. Aí ele fez: traga aí o animal, eu vou fazer o sacrifício. Ou seja, ele foi fazer o que Deus não mandou ele fazer. Deus não mandou Saul fazer aquilo. E muitas vezes nós, forçados pelas circunstâncias, começamos a fazer coisas que Deus não mandou fazer.
Muitas vezes nós, forçados pelas pessoas, pela pressão, pelo problema na família, pela dificuldade, pela pressão, por todo mundo, aí você abre mão do que Deus diz e faz o que Deus não diz, o que Deus não mandou fazer. E ele diz, na verdade a derrota de todo servo de Deus é quando ele cede às circunstâncias. A derrota de todo homem e mulher de Deus começa quando ele cede às circunstâncias. Quando ele se rende, quando ele depõe as armas, quando ele se entrega, aí começa o processo de queda do seu reinado em Cristo. Porque Deus te colocou lá, pastor, e o que é que me mantém lá na posição de reinado? Sabe o que é que te mantém? A palavra que Deus te dá, é o que te mantém lá. O que Deus falou com você te mantém na posição de reinar em Cristo. Agora, quando você cede às circunstâncias e você abandona o que Deus falou, aí começa o processo de queda. Aí você, assim como Saul, aí Saul chegou, o que é que você está fazendo, cara, com Saul? Samuel disse com Saul, cara, o que é que tu está fazendo? Eu esperei você demais. E se você ver aqui, ele diz que ele esperou 7 dias, e no 7º dia Saul chegou, mas ele não teve paciência de esperar a hora de Deus. E tem gente que está perdendo a bênção porque não sabe esperar a hora de Deus. Não sabe esperar a hora de Deus, aí ele vai fazer o que Deus não mandou fazer. E ele disse aqui no texto, que ele disse, cara, o que é que tu está fazendo? Não esperei você, 7 dias você não veio, eu fiz o sacrifício. Aí olha o que Samuel diz, procedeste neciamente, não guardando o que Deus te disse. O Senhor estava confirmando o teu reinado, mas a partir de agora não vai subsistir o teu reino. Que palavra forte. Saul reprovou a atitude de Samuel, reprovou a atitude de Saul. Da mesma forma como o Espírito Santo reprova a sua atitude se você andar na carne. Da mesma forma que o Espírito Santo reprova a sua atitude e a minha, se nós cedermos às circunstâncias. Nós somos reprovados pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, entendam uma coisa: Deus não nos prova, mas Deus prova a nossa fé. Viu? Tem gente que diz assim, Deus está me provando. Tá não, mentira. Deus não prova ninguém, não tenta ninguém. Mas lá em Tiago a palavra diz que o Senhor, Ele prova a nossa fé. E a prova da fé não é para te destruir. Você pode dizer, pastor, está acontecendo comigo a mesma coisa. Está vindo um exército contra mim. Está se levantando gigantes contra mim. Estou a ponto de abandonar tudo. Aí Deus diz a você, não faça isso. Estou me escondendo na caverna. Deus diz, saia da caverna. Saia da caverna. Porque é a sua fé que vai te fazer vencer esse exército que está vindo contra você. É a sua fé em confiar na minha palavra, em confiar no que eu disse. Se eu disse que Samuel vai chegar, Samuel vai chegar. Entenda isso. Eu quero profetizar que está chegando um Samuel na sua vida. Pastor, que Samuel? Eu não estou falando na linguagem natural, meu irmão. Entenda, me discirna no Espírito. Está chegando um Samuel na sua vida. Ou seja, a resposta de Deus está chegando na sua vida. A resposta do seu clamor, da sua oração, do seu pedido, da sua intercessão, do seu dobrar de joelho, está chegando. Não ceda às circunstâncias. Não ceda
Não abandone, Samuel está bem pertinho de chegar. E tem gente que está cedendo as circunstâncias, está dando um de Saul. É rei, está na posição de rei, começa a ceder, começa a fazer o que Deus disse que não fizesse. Aí o Espírito Santo diz: pronto, porque nós entramos na posição de reinar pela fé, e nós saímos da posição de reinar por nossa incredulidade. Então, a escolha de entrar é nossa, pela fé. E também a escolha de sair é nossa, pela nossa incredulidade. E o que é incredulidade? Não confiar no que Deus disse. Se fé é se apegar ao que Deus falou, incredulidade é não dar crédito ao que Deus disse. É você rejeitar, não acreditar, não esperar. Samuel está demorando demais. Meu pedido, meu clamor, minha oração, Deus está demorando demais a responder. Tá não, meu irmão. É porque Samuel não vai chegar na sua hora, não. Viu? Samuel não vai chegar na sua hora. Não vai chegar na sua. Olha para o teu vizinho, bate nele e diz: Samuel não vai chegar na tua hora. Samuel não chega na sua hora. Na hora de Deus chega. Então eu quero que nessa noite você entre no lugar de reinar em Cristo, pela sua fé, confiando: o meu Samuel vai chegar. O meu Samuel vai chegar, mesmo que as circunstâncias tenham se levantado contra mim. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Eu não sei não, mas eu sei que o troço aqui com Saul não foi fraco não, viu? Não foi brincadeira o que veio contra ele não. Você ter 3.000 homens para enfrentar um exército inumerável. Eu acho que as pernas dele tremiam assim, de medo. E chega momentos na nossa vida que acontece isso. Você não tem mais força para lutar. Sabe por que você não tem mais força para lutar contra esse problema? Porque você está lutando na sua força. Não luto na sua força, não. Não é o seu fazer. Saul fez. Não é o seu fazer. O seu fazer vai destruir tudo. O seu fazer vai estragar tudo. Não é o seu fazer. A graça não é você fazer. A graça é você crer no que está feito. A religião nos ensinou a fazer. Eu preciso dessa porta aberta, então eu vou fazer um jejum de 21 dias. Aí a pessoa começa a jejuar. Jejum, e jejum, e jejum, e jejum. Aí a coisa acontece ou não acontece. A pessoa diz: foi o meu jejum. Não, eu vou fazer uma campanha. Não, eu vou ungir com óleo. Esse meu óleo aqui, quando eu unjo, acontece. E a gente muitas vezes se mistifica as coisas. E a gente muitas vezes coloca na nossa força, no meu fazer. É o meu fazer que vai acontecer o milagre. Não é o meu fazer. Entenda definitivamente isso. Não é, escuta, olha para mim, eu estou terminando. Não é o seu fazer que vai trazer o seu milagre. Pastor, eu estou orando a noite inteira, eu estou clamando, eu estou gritando. Deus não se move por choro de ninguém. Choro de ninguém move Deus. Viu? Eu estou chorando. Será que o Senhor não está me vendo o meu choro? Tá não, Deus não está vendo seu choro não. Porque choro não move Deus. Aprenda hoje. Choro não move Deus. O que move Deus é fé. Agora fé move Deus. Fé move o trono de Deus a seu favor. Agora choro não move não. Então a gente muitas vezes eu estou pedindo, não é o seu fazer, meu irmão, é o seu crer. É o seu crer. Você aprendeu tudo na sua caminhada cristã, menos crer. Mas que você aprenda a crer. Porque é o seu crer que traz o seu milagre. Porque é o seu crer que desata o sobrenatural. Porque é o seu crer que abre a porta, que multiplica a provisão, que traz a cura. É o seu crer.
Ah, pastor, mas minha fé está bem pequenininha. Ela é suficiente. Pastor, mas eu quero orar por uma pessoa que está enferma com câncer. Começa a orar para quem está com dor de barriga, né? Com dor de cabeça. Porque a fé, ela tem níveis. Você cresce na fé. Tem gente que não tem fé para mover um pedaço de pau, mas está crendo, diz que está crendo na mudança do planeta. Está crendo em planeta nenhum. Não tem fé para mover, para acontecer assim na sua vida e na sua família. Então, a fé é níveis, irmão. Você cresce em fé, em níveis de fé. Você crê que você vai ter uma passagem para ir para a igreja. Aí quando você tem fé para ter a passagem, aí depois você cresce na fé para ter um carro. Ninguém quer ter um carro aqui, quer prosperar não, né, irmãos? Mas assim, a gente diz que tem fé para uma coisa muito grande e não tem fé nas coisas pequenas. Isso é mentira. Não está fé com coisa nenhuma. Você começa a crer nas coisas pequenas da vida. Vai crendo nas coisas pequenas, a sua fé vai crescendo. Crescendo, crescendo. Então eu quero declarar nessa noite que a sua fé te coloca nessa posição, meu irmão. Onde você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Onde as circunstâncias não te destroem, não te roubam a paz, não te roubam a alegria. E você enfrenta elas. Porque quem está na posição de reinado enfrenta. Viu? Enfrenta. Você vai estar com Cristo, vai dizer: eu não abro nem para um trem carregado de pólvora. Quem está na fé é assim mesmo. Quem está na fé, meu irmão, é como um leão. Pode vir o que for. Eu não arredo o pé. Eu não retrocedo. Eu não paro. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Agora, ceda às circunstâncias, que o primeiro problema te derruba. Amém, queridos? Reinar em Cristo é o que Deus tem para você. Amém. Creia, Samuel está chegando. Amém. E quando ele chegar, tudo vai mudar. Amém. Olha para o teu querido irmão aí e diz: não sai da tua posição de reinar, meu irmão. Olha para mim, olha para o teu vizinho aí e diz assim: dá um sorriso para mim de quem reina. Bora, eu quero ver um sorriso de quem reina. Querido, sabia que até um sorriso já quebra dentro de nós? Porque, olha só o que eu vou dizer agora pelo Espírito para você. Porque quem está na posição de reinar, ele ri das circunstâncias. Ele ri do problema, ele ri das circunstâncias. Você está numa posição de fé, onde você olha para o problema e diz: quer me derrubar? Aí você dá uma risada. Você não se aguenta. Amém, meu irmão? Amém. Olha para o teu vizinho, sacode ele, ri dos teus problemas, meu irmão. Olha para ele e diz: escolhe, rir ou chorar. Pergunta ele aí: você vai rir ou vai chorar? O escravo chora, certo? O escravo chora, o que reina sorri. O escravo chora, o escravo se fecha, vai para o buraco, vai para a cisterna, vai para a caverna. Chorar. Está preso, é um escravo, é uma escrava. A escolha de sair é sua. Em decidir: eu não quero mais esse lugar, eu quero reinar em Cristo. Aí quando você reina, os problemas se tornam pequenos demais. Se tornam pequenos demais. E a graça de Deus te blinda, como eu falei. Amém, querido? Quero profetizar essa semana, onde a graça de Deus vai te fortalecer, vai te sustentar. Pastor, quando eu estiver assim diante do exército que estiver vindo contra mim, o que é que eu faço? Aí você fecha os olhos, levanta as mãos assim e diz: Senhor, tua graça me basta, Senhor. Senhor, quando o inimigo, pastor, quando o inimigo falar assim para mim que não tem mais jeito, o que é que eu digo? O que é que eu faço?
Você não escuta e diz assim: Senhor, a tua graça me basta, Senhor. E eu creio no que o Senhor vai fazer. Pronto. Crie, por isso falei. Abra a sua boca e declare a fé. Amém? Declare a fé. Por que que Davi venceu um gigante? Porque para Davi, aquele gigante não era um gigante. Porque para Davi, aquele gigante era como um cabrito, como um leão que ele rasgava quando ele estava cuidando das ovelhas. Quando ele viu o gigante desafiando o exército de Israel, ele disse: quem é? Quem é esse incircunciso? Na nossa linguagem hoje, quem é esse Zé Ninguém para dizer alguma coisa conosco? Quem é esse Zé Ninguém? Aí o povo tudo tremendo de medo do gigante lá. E por que Davi enfrentou o gigante? Porque dentro dele, ele não via ele como um gigante. Você escolhe ver esse problema como um gigante ou como um pão que você rasga assim, ó. Ele é um gigante ou um cabrito, ou como um leão que Davi rasgava assim no meio, quando ia pegar as ovelhas. Porque quando chamaram Davi, Davi disse assim, aí disseram: mas você quer enfrentar ele? Quero. E quem é você? Não, eu sou um pastor de ovelhas. O leão, vem o urso, vem um leão pegar a minha ovelha, eu rasgo o leão no meio, eu rasgo o urso no meio. O Espírito Santo quer dizer para você: meu filho, rasgue o urso no meio, rasgue o leão no meio, rasgue pela fé, vença pela fé. Pela fé você enfrenta esse gigante, e ele é bem pequenininho perto de você. E você não vai precisar vestir a armadura de Saul para enfrentar o gigante. Você não vai entrar no sistema. Você não vai precisar usar as armas carnais. Você não vai precisar usar a estratégia humana. Você vai ser guiado pelo Espírito. Davi não usou a armadura de Saul. Davi usou as pedrinhas que ele pegou lá no ribeiro, e aquela balinheirazinha dele. Pronto, sabe o que significa isso hoje? A estratégia que o Espírito Santo te dá no meio da batalha espiritual. No meio da batalha espiritual você precisa só de uma coisa: ouvir a Deus. Tem gente que diz assim, no meio da batalha espiritual, pegue a espada e os místicos, né? Quer brigar com o diabo nessa dimensão. Não é nessa dimensão que a gente briga com o diabo. A gente briga com o diabo pela fé. A palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. A fé vence. Então você enfrenta com a fé, com as armas espirituais, não com armas carnais. Então o problema que você está enfrentando, só existe um lugar para vencer: em Cristo. Segundo, não é nas suas estratégias, é ser guiado pelo Espírito. Terceiro, para encerrar, não ceda às circunstâncias. Saia da caverna e enfrenta o problema. Amém? Hoje eu quero nadar